Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Bem-vindos ao 11º episódio da segunda temporada do Nova Consumer Podcast, totalmente dedicado ao segmento temático da sustentabilidade. O meu nome é Maria Miguela Oliveira da Silva, assessora jurídica do Nova Consumer Lab, e farei esta entrevista com Jorge Moraes Carvalho, diretor do Nova Consumer Lab. O nosso convidado de hoje é Gil Ubaldi, um dos organizadores da greve climática estudantil. Muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Para quem nos ouve e não sabe bem do que se trata, o que é a greve climática estudantil? Quais são as suas principais reivindicações? Então, a greve climática estudantil é um movimento por justiça climática que surge em Portugal no âmbito do Fridays for Future, que é um movimento por justiça climática a nível internacional, que é basicamente a coordenação internacional de todas as greves climáticas de todos os países nas quais há, e é um movimento que se bate por uma luta, por uma transição energética justa, por uma mudança profunda na sociedade que responda à urgência climática que estamos a viver e que impeça o avançar das alterações climáticas e que exija aos nossos governos uma mudança económica, política, social profunda que nos permita não cair no caos climático que já se vem a testemunhar. Por que é tão relevante, se assim se pode dizer, declarar a emergência climática nacionalmente? Bem, declarar a emergência climática nacionalmente por si não significa nada. Nós podemos declarar tudo aquilo que quisermos e não fazermos nada sobre isso. Agora, o que uma declaração de emergência climática a nível nacional deve trazer é precisamente isso, é políticas públicas ambiciosas. O que uma declaração de emergência climática deve ser, e não tem sido por toda a Europa e por todo o mundo, todos os governos que declaram emergência climática não têm feito isto, mas o que uma declaração de emergência climática deve ser é uma tomada de posição e uma tomada de ação urgente e ambiciosa por parte dos governos, uma transformação profunda das suas prioridades políticas de acordo com os limites que o nosso planeta tem. Ou seja, uma declaração de emergência climática deve ser um compromisso absolutamente sério com cortes brutais nas emissões de gases com efeito de estufa, com um investimento nos nossos edifícios, no combate à pobreza energética, no investimento nos nossos transportes públicos, principalmente ferroviários, e tudo isto acompanhado de uma proteção laboral de todos os trabalhadores que terão de ser transferidos das indústrias poluentes para novas indústrias verdes. Isto é aquilo que deve ser uma declaração de emergência climática, e isto é o que nós não temos verificado dos nossos governos, e é por isto que nos batemos. Na verdade, precisamos de emergências climáticas nacionais em todos os países, não é? No fundo é essa a ideia, é a soma de várias declarações de emergência climáticas nacionais que pode fazer aqui a diferença. Mais uma vez, se todos os países do mundo declararem a emergência climática e arrumarem o papel a um canto, vamos ficar na mesma. O que é preciso é ação, e o que não, podem declarar tudo, ótimo, mas o que precisamos é ação, o que precisamos é a vontade política, o que precisamos é a coragem para reconhecer que é preciso uma mudança profunda, senão vamos continuar a caminhar para uma situação planetária que não vai conseguir comportar as necessidades dos seres humanos, e é disso que estamos aqui a falar. Claro, mais do que falar... Sim, diz. Mais do que falar, fazer, não é? Mais do que falar, claro, pôr em prática, não é? Exatamente. Muito bem, e qual é, no seu entendimento, o maior entrave que se coloca à promoção da sustentabilidade que a humanidade enfrenta nos nossos tempos? São vários, qual é o maior? Isso é uma pergunta que dava para horas, mas o maior entrave à promoção da sustentabilidade, eu diria que é o sistema socioeconómico em que nos encontramos, que é um sistema que procura um crescimento económico contínuo, ininterrupto, infinito, utilizando recursos que são finitos. E aqui há uma incongruência total, e claro que quando temos empresas poderosíssimas e lobbies poderosíssimos e governos que apoiam este tipo de ação económica, quando temos estes atores poderosíssimos a querer continuar a lucrar e a querer continuar
políticas extrativistas e exploradoras sem fim, sem fim, sem fim, isso vai ser o maior entrave à mudança. Os interesses económicos que estão por trás da exploração do nosso planeta são realmente o maior impedimento à mudança que é absolutamente necessária no nosso planeta, não é? E é realmente um grande adversário que temos à nossa frente. Sim, claro, mas é interessante que ainda no outro dia um dos principais líderes dirigentes da União Europeia dizia que o crescimento económico na União Europeia devia ser medido não em função não como é medido atualmente, mas em função do bem-estar dos cidadãos. Será que se medirmos em função do bem-estar dos cidadãos, vamos estar mais próximos daquilo que precisamos do ponto de vista da sustentabilidade e do ambiente, ou também não é por aí? Claro que sim, claro que isso é um primeiro passo, mas o que devemos também pensar é que as alterações climáticas não afetam nem de perto nem de longe mais a Europa. As alterações climáticas afetam principalmente a Ásia, o continente africano e a América do Sul, estes que são os continentes que menos contribuem para as emissões de gases com efeito de estufa a nível global, são os continentes que mais sofrem com as alterações e com a exposição a catástrofes e todas estas coisas, e escassez e fome, todas estas coisas. Então o que vemos aqui não é algo que possa ser medido ao nível europeu, é algo que tem sempre de ser medido ao nível mundial. Portanto, isto é uma crise humanitária, não é uma crise europeia, mas claro, a União Europeia tem uma enorme responsabilidade na redução dos seus gases com efeito de estufa, se quer agir de acordo com aquilo que defende, que é a defesa dos direitos humanos. É uma questão de coerência. Exatamente, até é interessante que diga isso, porque cada vez mais se vem falando dos refugiados ambientais e em breve teremos mais um problema relacionado com os refugiados, com os migrantes, agora por causa de um outro problema. O Gil representa uma facção jovem de combate à indiferença face ao problema ambiental. Muitas pessoas de gerações mais velhas à sua não compreendem sequer que existe um problema. Existe uma responsabilização, ainda que indireta, destas gerações mais velhas por parte dos mais novos, ou também na sua geração ainda se contam muitas doses de indiferença? Eu acho que isto não é bem um problema geracional, é um problema daquilo que nos é dito. Ou seja, nós desde sempre nos é dito que o caminho para resolver, para combater as alterações climáticas são as ações individuais e todas essas coisas. E se isso é dito à nossa geração e é uma resposta completamente insuficiente para combater as alterações climáticas, vamos pensar o que é que foi dito às nossas gerações anteriores, quando o problema das alterações climáticas nem sequer estava muito em cima da mesa. Então, o que temos são décadas de falta de consciencialização que se traduz muito naturalmente em conhecimento ou preocupação ou desenquadramento do problema. Eu penso que isso é natural. Agora, não penso que isso seja de responsabilizar essas gerações. Penso que quem é de responsabilizar é quem continua a promover este discurso de está tudo bem, vamos só fazer a reciclagem, está tudo bem, vamos só fechar a torneira, quando o que precisamos é de uma mudança muito, muito mais profunda que essa. E o que eu penso que a greve climática estudantil tem conseguido fazer é promover essa narrativa, é promover essa verdade da enorme ambição das medidas que precisamos de alcançar, e agora é continuar a fazer este trabalho e tentar que isso chegue a mais gerações. Muito interessante. Mas já agora, ainda há tanta gente que não fecha a torneira, ainda há tanta gente que não faz reciclagem. Como é que será que vamos conseguir ir mais longe do que isso, quando nem sequer isso conseguimos fazer com que muitas pessoas façam? E também há um aspecto relacionado com o que referiu há pouco e com a incidência do problema na produção os países mais poluentes são muitas vezes também aqueles que em que há práticas de sustentabilidade em algumas das pessoas que habitam nesses países. Como é que é isto? Como é que funciona a nossa cabeça? Porque é que em alguns locais há práticas mais sustentáveis, noutros que até sofrem mais consequências, se calhar não há práticas tão sustentáveis? Como é que vamos convencer as pessoas a fazê-lo? Eu penso que eu posso começar por responder a isso. Podemos dar o exemplo
os Estados Unidos e a União Europeia, ou a zona da União Europeia, são historicamente, desde a Revolução Industrial, os maiores emissores de gases com efeito de estufa. E é precisamente nestas zonas que promovemos todas estas ações individuais, as palhinhas de metal, a reciclagem e todas essas coisas. E se pensarmos um pouco, é exatamente aquilo que eu estava a dizer há pouco. Na minha opinião, isto parece-me um desviar do olhar do problema, que é, ok, vamos nos encaminhar para as respostas para este problema como algo individual, como um problema de um consumidor, e não responsabilizar os nossos governos e as nossas empresas pelo problema. Ou seja, parece-me haver um desvio de onde está exatamente o cerne do problema. E pronto, parece-me ser esta a resposta. Sobre a questão de termos tantas pessoas que ou não fazem reciclagem ou não fecham a torneira, e se a questão for como é que vamos fazer com que estas pessoas se juntem à luta pela justiça climática, digamos assim. Eu já nem preciso que se juntem à luta pela justiça climática, mas pelo menos que não me perturbem demasiado, diria eu. Mas peço desculpa por ter interrompido. E sim, é que eu acho que, claro que é extremamente importante todos nós contribuirmos a nível pessoal para salvaguardar as condições do nosso planeta através dessas pequenas ações, mas não é efetivamente aí que está o problema. O problema é que nós temos cerca de 100 empresas que são responsáveis por muito mais de metade das emissões de gases com efeito de estufa. O problema não é a minha tia de 60 anos que não fecha a torneira. Não é aí que está a resposta. A resposta está, não é em eu convencer a minha tia a fechar a torneira, é eu convencer a minha tia a juntar-se a uma luta de justiça social, que se prende precisamente no combate a esses grandes poderes que têm também o poder discursivo para nos conseguir continuar a transmitir esta mensagem de que a culpa está em não fechar a torneira, quando realmente está nas suas práticas extrativistas e exploradoras e muitas vezes completamente desrespeituosas dos direitos dos trabalhadores também. Isso é uma coisa que vem sempre de mãos dadas. Claro, e que tem que estar de alguma forma ligada. Mas então a luta é uma luta tendencialmente anticapitalista, ou fundamentalmente anticapitalista, ou não? Ou será que colocar a coisa assim é totalmente errada? Não é totalmente errada. Claro que o movimento por justiça climática é composto de tantos coletivos diferentes e de tantas associações que têm visões muito diferentes sobre qual é o ponto focal da questão e se o problema está no sistema capitalista ou não. Claro que isso varia muito, mas quando olhamos, é uma frase que fica muito na minha cabeça, que é quando olhamos para um sistema que procura crescimento infinito com recursos finitos, logo aqui há uma incompatibilidade total, é uma incompatibilidade total, e acho que essa frase nos faz muito refletir sobre a dimensão da mudança que será precisa para evitarmos o colapso da nossa civilização, não querendo parecer catastrófico, é disso que falamos. Acho que também estas perspectivas catastrofistas também são importantes para percebermos o problema que está diante de nós e tentar. Penso que são perspectivas realistas. Claro, claro. Não, e é importante e é preciso também, é preciso muita coragem, e essa coragem é que se calhar tem faltado em alguns momentos aos nossos políticos. Temos muitos interesses que vêm antes dessa coragem. E que alterações é que fez na sua vida desde que se apercebeu que não há mesmo planeta B? Que alterações é que eu fiz na minha vida? Não é fácil esta. Dediquei-me muito mais aos movimentos sociais. Não há outra resposta, não é mais nada. É ok, eu percebo, não há planeta B, quero assegurar a sobrevivência da humanidade, então não tenho propriamente uma escolha senão juntar-me a este movimento e fazer toda a força possível para combater as alterações climáticas e para atingir mudanças estruturais na nossa sociedade. Não mudou, quer dizer, tudo mudou, claro que sim. A faculdade passa um pouco a ser part-time, o foco está nisto.
ter esta dificuldade em responder a esta questão pressupõe que coisas básicas como fazer a reciclagem, enfim, não usar a água de garrafão, essas coisas todas já estejam como dado adquirido para o Gil. Sim, claro, acho que é algo que também fui educado assim, tenho essa sorte e é algo que me é natural e que continuarei a fazer. Mas há muito, muito mais longe para ir. Enquanto consumidores, devemos adotar comportamentos adequados à sustentabilidade, mesmo que eles consubstanciem um desconforto pessoal ou uma alienação da própria personalidade. Eu não sei de que modo é que um consumo sustentável possa levar à alienação da nossa personalidade. Por exemplo, a nível alimentar, por exemplo, manter tradições que envolvem consumir carne, por exemplo, pode, enfim, levar a essa alienação cultural. Sim, eu compreendo isso. Por exemplo, eu de momento estou na casa da minha avó e consigo manter essas tradições, consigo comer favas sem carne, consigo fazer rancho sem carne. Acho que essa questão social é sempre muito adaptável e nós é um jogo que há para fazer se há realmente uma preocupação em manter algumas tradições e em ser sustentável. Acho que a criatividade aí está ao nosso dispor e nunca me falhou. Obrigadíssimo por estas respostas. Já que terminámos aqui a primeira parte do nosso programa. Agora vem a parte mais fácil, só que na verdade se calhar é a parte mais difícil. O Gil já nos dirá daqui a pouco. Quão curtas são as respostas? Exatamente. Então vamos lá. Recusar, reduzir, reutilizar ou reciclar? Revolucionar. Bem, essa eu acho que, não estando aqui no grupo, eu acho que se calhar merece uma explicação. Reivindicar, revolucionar, não sei, acho que há R's, esses são os R's para os quais devemos apontar. Os outros também, mas adicionar estes. Mas ser mais ambiciosos. Sim, ser sempre mais ambiciosos. Trotinete elétrica ou autocarro? Autocarro. Viagem de avião ou viagem de barco? Viagem de barco, claro que sim. E se possível de ferrovia, mas falta investimento. Veganismo, vegetarianismo ou omnivorismo? Pessoalmente, veganismo. E agora, consumir um abacate de produção nacional ou uma pitaia da Indonésia? Eu não sei o que é uma pitaia e eu gosto muito de abacate, portanto um abacate. Um conselho para o consumidor que desperta agora para a sustentabilidade? Um conselho para o consumidor que desperta agora para a sustentabilidade? Exato. Que investigue muito sobre as melhores práticas do consumo e que veja se as suas preocupações ambientais podem ir mais longe, para além do consumo. Agora uma pergunta um pouco diferente. Já alguma vez escreveu no livro de reclamações? Não. Por nunca ter sentido necessidade de reclamar ou por falta de paciência para isso? Eu não me lembro que ele existe. Muito bem. Respostas sinceras é o que precisamos. E qual é que é o mito em matéria de sustentabilidade que mais tem de esclarecer em jantares de família? Que grande questão, porque estamos cheios de mitos. Sobre a sustentabilidade, eu vou dizer aquilo que me vem mais à cabeça, de que os movimentos sociais nunca levaram a nada. Muito interessante, e eu diria que não é apenas um mito em matéria de sustentabilidade, é uma ideia muito mais geral e bastante interessante. Muito obrigada, Gil Ubaldo. Em jeito de conclusão, quem é que recomendaria que entrevistássemos num futuro episódio do nosso podcast? Bem, eu recomendaria um artista das Caldas da Rainha, que é o Duarte. O seu nome artístico é A Lake by the Moon, que recentemente lançou um projeto incrível, um álbum sobre as alterações climáticas, de música experimental, em que utiliza vários sons de animais extintos ou em vias de extinção para dar voz aos animais nesta luta por justiça climática, que é uma voz que tantas vezes não ouvimos. Essa é a minha sugestão, espero que ele aceite. E assim chegamos ao fim de mais um episódio da segunda temporada do Nova Consumer Podcast. Muito obrigado a todos os que continuam desse lado. Já sabem, podem enviar-nos as vossas questões para o nosso e-mail novaconsumerlab@novalaw.unl.pt e seguir-nos nas redes sociais. No próximo episódio teremos connosco Salomé Areias. Não percam. Até lá!